Olá pessoal, bem-vindos! Hoje, nosso papo é sobre uma decisão de investimento que todo mundo precisa fazer. E não estou falando de ações ou criptomoedas, mas de um ativo que é, sem dúvida, o mais valioso de todos, a nossa saúde. A gente vai mergulhar nos dados, sabe, e comparar as duas principais ofertas do mercado para perda de peso e ver qual delas, no fim das contas, oferece o melhor retorno a longo prazo. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado, dá uma olhada nesse número aqui. Chega a ser impressionante. Cerca de 80% da população adulta no Brasil tem algum grau de excesso de peso. Isso cria uma demanda assim gigantesca por soluções. Então a pergunta que fica é, com um desafio desse tamanho, para onde a maioria das pessoas corre? Pois é, a resposta quase sempre aponta para aquele desejo bem humano, sabe? De achar uma solução que seja simples, rápida, para um problema que é bem complexo. Vamos começar por aí então. Pela solução que mais atrai, que chama mais atenção, a medicação. Aquele que parece ser o atalho para o resultado que todo mundo quer. O apelo é bem óbvio, né? A conveniência de tomar um remédio parece muito mais fácil do que a dificuldade que a gente imagina que é mudar a dieta, mudar o estilo de vida, é a promessa de um retorno máximo, mas com um investimento mínimo de esforço. Parece bom demais, né? Certo, agora vamos fazer o que um bom analista faz. Vamos olhar os dados, deixar as promessas de lado um pouquinho e ver o que os números, no longo prazo, realmente dizem sobre essa tal solução rápida. Esta análise de desempenho vai dar para a gente o panorama completo. A gente vai avaliar desde os resultados iniciais, com 26 semanas, até chegar na marca de 3 anos. É o jeito certo de ver como esse investimento se comporta ao longo do tempo. E olha, os resultados iniciais são de fato bem promissores. O remédio com o melhor desempenho, a droga A, levou a uma perda de 7,5 kg em pouco mais de um ano. Os outros também mostraram algum resultado. À primeira vista, parece um retorno bem interessante. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. A pergunta que todo investidor faz. Isso se sustenta? Esses números do primeiro ano contam a história inteira? O desempenho inicial se mantém ou tem alguma coisa aí? E é aqui que a história muda. A tendência de longo prazo é claríssima. Em todos os casos, depois daquele pico de perda de peso, o que acontece é um reganho. E o detalhe mais crucial é que isso acontece mesmo que a pessoa continue tomando remédio. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o medicamento funciona como uma tática de curto prazo, mas não é uma estratégia de longo prazo. O corpo se adapta, o efeito vai diminuindo e aquele investimento inicial acaba perdendo valor. Simplesmente não é uma solução permanente. Ok, agora vamos virar a página e analisar a outra opção na mesa. O que a gente está chamando aqui de investimento estratégico, o exercício físico. A palavra-chave aqui é consistência. Não se trata de medidas radicais, não. É uma abordagem sustentada que gera retornos que continuam vindo e que vão se acumulando. Pensa nisso como se fossem os juros compostos de um bom investimento. E qual é o retorno que se pode esperar? Bom, a ciência já nos dá um número bem claro. Com um programa de exercícios consistente e uma organização alimentar mínima, a expectativa é perder entre meio quilo e 1 quilo por semana. Guardem bem esse número. Chegou a hora do relatório comparativo. Vamos colocar lado a lado medicação e exercício e analisar puramente os dados de desempenho de cada um. E olha, os números falam por si. O melhor dos medicamentos resulta numa perda média de 126 gramas por semana. Agora, compara isso com a meta mínima do exercício, 500 gramas. A diferença na eficácia semanal é gritante. Esse resumo aqui deixa tudo bem claro. A medicação oferece retornos que diminuem com o tempo. É um jogo de curto prazo. Já o exercício, com um esforço consistente, entrega retornos que não só se mantêm, como se acumulam. É a diferença clara entre uma aposta de momento e uma estratégia de crescimento a longo prazo. E o retorno não para por aí. O investimento em exercício paga dividendos extras, aumento de força, mais energia no dia a dia, melhora na saúde do coração, são benefícios colaterais super valiosos que a medicação simplesmente não tem como oferecer. Então, depois de toda essa análise com todos os dados na mesa, qual seria a recomendação final de investimento? A conclusão do nosso relatório é perfeitamente resumida nessa frase. Baseado na eficácia, na sustentabilidade e nos benefícios extras, a recomendação é inequívoca. O melhor remédio é, de longe, usar e abusar do exercício físico. E a gente encerra com essa reflexão. Em qual solução a saúde deve investir? Com os dados que a gente viu, a escolha entre um conserto de curto prazo e um investimento estratégico com benefícios que se acumulam, essa escolha fica muito mais clara. A decisão, como em todo bom investimento, é analisar os fatos e escolher a estratégia que funciona a longo prazo.